Meu nome é Gilberto Barbante Quebal e sou biólogo, formado aqui na Universidade de São Paulo. Eu nasci no interior de São Paulo, uma cidadezinha relativamente, nem pequena nem grande, vamos dizer assim, Garça, que fica na região centro-oeste do estado, onde eu cresci, estudei, fiz o curso primário, o antigo curso primário, secundário, colegial até o segundo ano, quando então vim para São Paulo, me preparar para uma faculdade. Eu queria entrar em alguma faculdade da USP. Eu já tinha em mente que eu procuraria alguma faculdade que tivesse botânica. Eu tinha duas opções. Na região que eu vinha, na região de Garça, só tinha uma faculdade nos arredores, em Bauru, que era de faculdade de Direito, de Biologia. A mais próxima era Rio Claro e São José do Rio Preto. Eu preferiria vir a São Paulo, tentando, naquele ano, a minha sorte, se desse tudo certo, no último ano do colegial, que eu fiz concursinho na Exalc e aqui na faculdade onde eu acabei ingressando. Na realidade, meu apego, ou talvez a minha aproximação pelas plantas, se deu em idade ainda bastante jovem. Meu avô materno foi gerente durante 3 décadas seguidas numa imensa fazenda no interior de São Paulo, no município de Garça. Uma propriedade voltada à produção de café, milhões de pés de café, tinha uma invernada e tinha também uma reserva florestal. Meu avô era um agricultor nato, entendia todas as culturas praticamente, e ele tinha o hábito de percorrer essas fazendas que ele administrava pela manhã, em cima de um cavalo de uma mula. Eu ia na garupa quando pequenininho, quando mais crescidinho eu ganhei um cavalo dele com arreio, o outro avô deu arreio, nós saímos 6 horas da manhã, no inverno, um frio gelado, e voltávamos por volta das 9, 10 horas, né, já quase que na hora do almoço para a fazenda. Então, convivi muito com plantações de café, plantações de arroz, plantação de milho. As colônias, as fazendas não tinham ainda funcionários tipo boia fria, né? Todos funcionários, moravam em imensas colônias dentro das próprias fazendas. Essa fazenda era dividida em 3 fazendas menores para facilitar a administração. E desde pequeno eu convivi junto com as crianças dos próprios colonos, né? A gente brincava junto, matava o passarinho junto, caçava o passarinho de arapuca, de gaiola. Era uma esbórnia total, uma matéria de meio ambiente. Depois eu me dei conta, depois de mais velho, hoje eu tenho um problema nessa área, que eu quero resgatar o estrago que eu fiz. Inicialmente caçávamos de estilingue, mas quando chegamos a 16 anos, um colega meu, já no colégio, ganhou uma carabina 22 e aí as coisas ficaram muito feias, né? Então, alguma coisa que eu gosto de externar para mostrar que os pais não tinham noção das coisas, as pessoas não tinham noção das coisas, a natureza estava aí para ser usufruída e era abundante e infindável. E depois o tempo mostrou que as coisas não eram bem assim. Então, essa vivência na fazenda, junto com meu avô, junto com os colonos, a conversa era produção vegetal, era adubação, era combate a pestes, a pragas, enfim, todas essas coisas. Daí porque, e além da mata, onde a fauna era intacta, perfeita, né, tanto de mamíferos, de répteis, ou de aves principalmente, ela estava perfeita, e eu tive a felicidade de viver pelo menos uns 16 anos nessas condições. No fim, não ficava o tempo integral na casa dos meus avós, eu via fim de semana ou de férias, mas assim aprendi a conviver com as plantas, descobrir as plantas, daí meu interesse pela agronomia, que seria um caminho quase que natural devido às atividades agrícolas na fazenda, ou botânica, como aqui. Eu vim em dúvida, neste ano do meu vestibular, aconteceu que o exame da faculdade, da Exalc, coincidiu com o exame feito aqui nas Ciências Biológicas, no Instituto de Ciências Biológicas, e eu tinha que optar por um. Eu optei por Ciências Biológicas. Os meus tios e avós não gostaram muito não, porque eles perguntaram: o que você vai fazer com isso, menina? Eu
Falei, eu vou fazer coisas que eu gosto, a botânica é muito importante, mas eles eram produtores, eram pessoas simples, eu não entendiam muito bem essas coisas. Eu fiz essa opção, me matriculei por ingresso, fiz opção no ingresso do vestibular, o primeiro vestibular era feito por cada unidade, né? Essa coincidência do Instituto de Ciências com o exame da ESAP. Eu optei pelo curso noturno, né? Tinha diurno e noturno, aqui eu optei pelo noturno. Era um momento que tinha uma certa crise econômica, minha família estava com dificuldade, de me manter aqui, eu já pensava em trabalhar, se caso entrasse, começando a dar aula, e foi realmente o que acabou acontecendo. Aqui na faculdade eu sempre dei prioridade às disciplinas optativas da área da botânica, cursei praticamente todas que tinham disponíveis na época, e numa dessas disciplinas eu tive a felicidade de me matricular numa disciplina chamada Efeitos da Radiação Ionizante sobre as Plantas, ministradas por um professor de fisiologia aqui da botânica, o professor Kurt Gunther Real, no qual eu estabeleci uma relação de amizade, de respeito muito grande, e terminado o curso de Ciências Biológicas, eu fiz a graduação e fiz o bacharelado também, né? Bacharelado e a licenciatura, desculpe, e eu quis dar continuidade aos estudos. Procurei o Kurt, estava começando naquele ano, estou falando de 1970, estava começando o novo sistema de pós-graduação aqui nas universidades brasileiras. Eu e alguns outros colegas que também optaram pela botânica, fomos os primeiros, né, nessa nova modalidade de ensino que se criava aqui dentro das universidades brasileiras, criadas pelo regime militar, embora odiasse os militares. Hoje, olhando para trás, eu acho que em matéria de ensino eles fizeram uma das reformas ou um dos projetos mais bem-sucedidos nesse país, junto às universidades. A pós-graduação foi, no meu entender, entender de muitos colegas com os quais eu converso, um divisor de águas na pesquisa brasileira. Os meus professores, orientadores, eles eram doutores pelo sistema antigo, praticamente ninguém publicava nada, a não ser a própria tese, e terminava por isso mesmo. Os daqui da USP publicavam no boletim da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP a tese inteira. E praticamente não se publicava mais, não havia esse envolvimento de publicação, e a pós-graduação trouxe esse arejamento e essa necessidade de progresso, essa visão que nós tínhamos perdido ao longo da história daqui da USP, né? Embora tenham sido criados por ilustres professores que vieram da Europa, com o tempo isso acabou sendo esmaecendo. E a pós-graduação retomou isso, e vejo hoje com muito prazer, com muita satisfação, os benefícios da pós-graduação ao ensino e à pesquisa no Brasil. Uma coisa não se desliga da outra, obviamente, mas particularmente na parte de pesquisa. Isso é um lugar comum, isso não se discute, é indiscutível, né? Já terminado a graduação, bacharelado, eu procurei o Kurt. Eu queria começar a pós-graduação na área de botânica, queria fazer botânica, e ele me aceitou. Ele falou: eu trabalho com radiação ionizante. O estágio que eu tinha feito anteriormente, eu percebi que os orientados dele, alguns poucos orientados que tinha aqui na botânica nesse momento, nesse período, com radiação ionizante, o efeito era muito marcante nos bulbos de gladiolus, que era o material que ele estava experimentando como material de pesquisa, como modelo. O primeiro broto que se formava era realmente bastante alterado, só que os segundos brotos, os brotos subsequentes que se formavam através daqueles bulbilhos, voltava à normalidade. Quer dizer, aquilo não era exatamente uma mutação genética, pelo menos fenotipicamente, eram alterações fisiológicas sem maiores consequências, né? E nessa época, um dia, sem querer, sobre a mesa do Kurt, tinha um catálogo com algumas páginas coloridas, com umas coisas que eu nunca tinha visto na minha vida e nunca imaginei que podia existir. Eram plantinhas crescendo dentro de frascos, dentro de vidros, com uma geleinha embaixo. E eu fiquei curiosíssimo, né? Tinha massas de célula crescendo dentro daqueles frascos. E, por sorte, era um catálogo incomum, na época, colorido. E dentro desses materiais,
materiais dentro dos frasquinhos tinha uma florzinha, uma plantinha florida. Isso foi muito chocante para mim. Eu falei, bom, acho que eu encontrei o que eu gostaria de fazer. A radiação ionizante, ela tinha já passado o seu clímax, na época dos anos 60, aproximadamente 60, criou-se até o SENA, junto ao Exalc, em Piracicaba, mas ela já estava declinando, aquela expectativa toda que se criou com uma ferramenta nova de trabalho, como sempre acontece, prometeu-se muito e no fim não deu tudo o que se esperava ou não se concretizou todas as expectativas que se aguardava da radiação ionizante. E estava surgindo essa nova ferramenta de trabalho, eu chamo isso de ferramentas de trabalho, são técnicas, cultura de tecidos é uma técnica, não é uma ciência, como alguns gostariam que fosse, é uma técnica. Radiação ionizante é uma técnica, a eletroforese que tinha antes da radiação são técnicas, biologia molecular também não deixa de ser uma técnica. Então eu peguei o início da radiação ionizante e o fim da radiação ionizante, sobre as plantas, crescimento, os efeitos mutagênicos, e sugeriu o Kurt que a gente poderia desenvolver aqueles calos, em vez de radiar planta, e radiar um tecido uniforme, que era o calo que eu achava que era uniforme. Claro que é muito menos heterogêneo que uma planta inteira, com raiz, caule, folha, etc. Ele achou a ideia interessante. A questão era a seguinte, como é que se obtém aquelas massas de célula? Eu não sabia, ele não sabia, ninguém sabia. E aí começamos a trabalhar junto, sem do nada. Algum tempo depois, eu já estava inscrito na pós-graduação, com bolsa já da FAPESP, nós soubemos que na Exalc tinha um grupo também estudando cultura de tecidos, liderado pela professora Linda Caldas, uma americana que se radicou no Brasil, casada com um brasileiro, uma pessoa muito dócil, muito competente, muito empenhada em produzir recursos humanos e conhecimento. E nós estávamos aqui sozinhos, praticamente, eu acho que começamos juntos, lá, Exalc, eu, Kurt e eu aqui. Assim começamos, não sabíamos desinfestar aqueles materiais, era medula de tabaco, a gente brincava, né, que tabaco é para a cultura de tecido no seu início, que é drosófila, foi para a genética, e que a Arabidopsis está sendo hoje para biologia molecular. Mas tivemos a sorte que uma professora daqui, a professora Mariko Meguro, ela tinha ido estagiar no Papa da cultura de tecido, no laboratório, nada mais, nada menos do que o do professor Fox Kug, na Universidade de Wisconsin, o descobridor da citocimina. E, por alguma razão, ela não fez o estágio todo, ela voltou, mas os elementos básicos da técnica ela trouxe e nos passou. E começamos a tentar induzir aqueles calos. O projeto de pesquisa que nós fizemos teve algum problema, porque, não sei por que carga d'água, talvez tenha sido o primeiro trabalho usando um hormônio descoberto alguns anos atrás, que era a cinetina, né, pelo grupo do professor Skug, o assessor da FAPESP. A FAPESP não ficava aqui no Alto da Lapa, ficava ainda na Avenida Paulista. E o assessor não entendia, ele achava que cinetina era cinina, ele falava que cinina era uma proteína e não era um hormônio, uma proteína de contração da musculatura lisa, era um vasodilatador. Devia ser um médico que estava dando parecer daquilo. Era muito estranho e o Kurt se empenhou de mostrar, não, nós estamos falando de cinetina e não cinina. E essas coisas ficaram documentadas, eu tenho isso aí, a gente olha isso daí com um tom de blague, né, coisas tão elementares. A tese continuou, deu os resultados, nós usávamos uma bomba de cobalto e césio 137, que foi doado a esse instituto, mais particularmente ao Departamento de Biologia, que fica aqui acima da gente, pela Fundação Rockefeller, para estudo de indução de mutações em drosófila, onde participou um projeto muito grande, onde o professor do Bizancio, um grande geneticista americano, participou, teve várias vezes aqui nesse instituto, e nós usamos essa bomba, o Kurt já usava para radiar os seus tubérculos de gladiolus, e passamos a radiar medulas, caules de tabaco, do qual posteriormente tirávamos a medula, e onde que aconteciam as contaminações, porque hoje temos os cabines de fluxo de ar, estéreo, não tinha nada disso. Era uma sala fechada com vidro, uma lâmpada de ultravioleta que a gente acendia antes, deixava acesa uns 10 minutos, depois entrava e ficava lá 1 hora, claro que contaminava tudo. E essa sala era utilizada
solicitado para transferência de fungo, de bactéria, quer dizer, é o último lugar que se poderia fazer uma transferência é o que nós tínhamos disponível. Houve alguns percalços na condução desse mestrado devido a esses problemas. A FAPESP na época já era tão exigente quanto o outro, e o assessor parece que não era botânico. Eu continuo acreditando que não era botânico. Terminado isso, eu me matriculei no doutorado. Nessa época veio fazer pós-graduação aqui junto com o CURT, no mesmo laboratório de fisiologia vegetal que está ainda em funcionamento, do qual eu faço parte até hoje, o professor José Antônio Peters, da Universidade Federal de Pelotas, veio fazer o doutorado aqui, e o CURT nos reuniu, discutimos o projeto, seria com medula de tabaco, obviamente, agora com a medula de tabaco que o CURT tinha trazido do laboratório do Volkswagen. O CURT fez o pós-doc durante um ano, mais de um ano, um pouquinho, diretamente com o Volkswagen, trouxe todas as informações, muitas sequer constavam em publicações. Não foram publicadas pelo CURT, mas pelo Volkswagen, mas o CURT trouxe. Discutimos um projeto, e o projeto era suficientemente grande para ser tocado a dois, e lá pela frente a gente veria as coisas seriam divididas. Foi muito tranquilo, o Peters era extremamente esforçado, dedicado, e a gente trabalhou duro em cima disso. Enquanto o mestrado foi feito com uma variedade de tabaco que nos foi fornecida na época, não tínhamos o Visconsi 38, trazido pelo CURT, lá do Volkswagen, nós trabalhávamos no mestrado com uma variedade de tabaco chamada IAC70, cujo campo experimental era em Tietê, e nós fomos lá com a fusquinha do CURT buscar o tal do IAC70, era uma planta com caule gigantesco, de uma medula daquela, dava para tirar 3 furadores de rolha cheio, com 3 furadores de rolha cheio que a gente usava para tirar a medula em condições de forma a uniformizar o tamanho dos explantes iniciais. Com o IAC70 já tinha sido trabalhado por Scooby, um material selecionado entre várias variedades americanas, e as coisas começaram com o Visconsi 38 e nós partimos para uma coisa. A ideia era o seguinte: na época, a questão da cultura de tecidos, e ainda o era a variabilidade genética. Então, Scooby, depois de ter descoberto a citocimina, ele passou a estudar junto com o grupo dele a variabilidade genética nos explantes, nos calos. E na época só tinha 2 formas de você fazer isso: ou medir o tamanho do núcleo ou contar o número de cromossomos. O tabaco tem 48 cromossomos, muito pequenos. Você fazer um experimento grande para contar cromossomas, você não conseguiria ter uma amostragem adequada. Nós, então, decidimos, por questões práticas, nos atermos à medida do diâmetro do núcleo, que é proporcional ao teor de DNA. Mas antes disso, a gente queria fazer alguma coisa um pouco mais sofisticada, que já começava a entrar no Brasil, que é a citofotometria. Você mede o teor de DNA através desses aparelhos, os núcleos são corados com Forgen, e com essa citofotometria, espectrocitofotometria, você mede esse teor de DNA, e o único aparelho em funcionamento e confiável estava em Ribeirão Preto, na Faculdade de Medicina. O Peters falou: puxa vida, que pena, Ribeirão Preto, Faculdade de Medicina. Eu falei: eu vou lá. Peguei um ônibus, fui lá, conversei com o antes, telefonando, né? Ele nos aceitou, marcou uma data, eu fui lá, cheguei cedo, conversei com ele, ele foi muito honesto, muito claro para mim. Falei: acontece o seguinte, eu tenho esse equipamento, ele é muito utilizado, ele só pode ser utilizado à noite. Pela manhã ele tem que estar livre de novo para dar continuidade às pesquisas aqui na Faculdade de Medicina. Eu falei: meu Deus do céu, ficar à noite numa Faculdade de Medicina sozinho. Ele falou: olha, infelizmente não temos técnicos também para ficar à noite. Enfim, ele disponibilizou, e ao mesmo tempo falou: não estou afim de ensinar técnica para você. Pelo menos foi a leitura que nós tivemos. Eu voltei meio triste, falei: Peters, vamos trabalhar com tamanho nuclear. E aí começamos, e nós deparamos com uma coisa bastante curiosa em medula de tabaco, é que quando esse material era previamente cultivado com cinetina, que é um tipo de citocinina, depois transferido para meio sem a citocinina, sem a cinetina, só com ácido de olivacético, só com AIA, ele crescia na presença apenas de AIA, ele passava a ser independente da cinetina exógena que nós
nós atribuímos. E nessa época, coincidentemente, esse assunto estava realmente crescendo em pesquisas, principalmente na Europa, né, Bélgica, na Alemanha, no Japão também, um pouco nos Estados Unidos. A gente estava junto com isso, então era muito interessante. E nós começamos a trabalhar com nossos calos de citocinin autônomos ou autotróficos. E disso tudo, medimos, comparamos os tamanhos do núcleo, a capacidade regenerativa era muito diferente entre o calo que dependia de citocinina e o calo que não dependia de citocinina. E o autotrófico tinha uma capacidade de crescimento imensa, tinha uma capacidade regenerativa muito maior do que o citocinina dependente. E essas coisas nos entusiasmaram porque não era tão bem conhecida ainda. Começava a se descobrir essas coisas. E disso, por trabalhar com calo, que era suficiente em citocinina, imediatamente surgiu a necessidade de saber quanto que tem de citocinina dentro disso. Isso nos representou um desafio muito grande, e ainda na tese de doutorado, o Peters, eu juntamente com a ajuda da esposa do Peters, que era professora de Química também na Federal de Pelotas, que estava fazendo também a pós-graduação aqui na Química, ela nos deu os elementos de como poderíamos isolar citocinina usando colunas e tal. O bioensaio descrito na época não existia ainda, imagina falar em HPLC naquela época, e falar em espectrômetro de massa, isso era impossível, né? Então, a mensuração pelo método Scooby, foi assim que ele descobriu a citocinina, era feita com bioensaios para a citocinina. Só que isso não foi descrito, é incrível, o Scooby não descreveu, ele escreveu a descoberta da citocinina, mas ele não descreveu em nenhum trabalho, né, como que você prepara o material para se tornar mais sensível à citocinina que você quer medir no seu extrato do que você está trabalhando. Isso o Kurt trouxe, isso não foi escrito, e a partir desse bioensaio com medula de tabaco, a gente mensurou pela primeira vez um hormônio endógeno, citocinina endógena aqui no país. Eu tenho a impressão que foi a primeira dosagem hormonal endógeno aqui no país, feito de citocinina pelo menos, né? Na época tinha alguém na Unicamp, uma pós-graduanda, que estava tentando estabelecer uma metodologia para a determinação de concentrações de berelina, parece que não foi para frente. E as coisas criaram-se grandes perguntas, que eu acho que foram boas perguntas. O Kurt, como bom alemão, aquele que pensa profundamente nas coisas, ele teve uns insights bastante interessantes, e nós, naquele calor dos mais jovens, né, coisa maravilhosa, né, espero que, imaginei que não perdesse, a gente sem querer vai perdendo. Tira a mão para os jovens, que ele nos entusiasma, talvez a gente estava passando isso ao Kurt. E ele nos ajudou muito, nos apoiou muito com ideias, com procedimentos. Ele é um cara muito bom em química, matemática, enfim. Tá. E assim terminou o doutorado. Nessa época, eu, como um bom colecionador de orquídeas, já desde pequeno, eu já gostava de orquídeas e fui contaminado por isso nessa imensa fazenda que eu me reportei aqui já. Então, dessa fazenda eu tive contato com orquídeas também. Tinham poucas bromelas, mas orquídeas tinha bastante. Eu gostava de orquídea. Nessa época, as matas da região da Alto Paulista estavam sendo derrubadas, estou falando dos anos 50, para plantio de café. Aquilo era uma coisa medonha, né? Derrubava-se e tocava-se fogo em tudo, não se consumia toda aquela lenha. Apesar das casas serem movidas a fogão a lenha, não tinha como queimar toda aquela lenha, e aquilo era incinerado completamente. O meu pai, como um bom admirador da natureza também, ele, quando ia pescar, todo fim de semana, não tinha o que fazer, as pessoas, os homens iam pescar ou caçar, né? Não tinha televisão, não tinha coisa nenhuma. E ele cortava, o facão que ele levava para as pescarias, ele cortava os galhos das árvores derrubadas e trazia essas orquídeas, não eram orquídeas, né? Orquídeas eu vim saber quando eu vim chamá-las quando mudei para São Paulo. Lá em Garça era parasita. Existem parasitas de diferentes tipos. Eram parasitas, e o fundo da minha casa era repleto desses tocos, desses pedaços de galhos com essas parasitas. Hoje eu sei quais eram, né? E até que um dia eu tive a minha curiosidade despertada por uma delas, que formou uma bola, na verdade era um fruto,
E aquilo lá crescia muito lentamente. Eu nunca tinha visto um fruto de orquídea e achava que crescia como um fruto de laranja, como qualquer outro fruto, rapidamente. Aquilo não crescia, não crescia, não crescia, não amarelava, não ficava vermelha. Até um dia, passando, era um tronco de pendurado, sabe uma jabuticabeira? Passando perto, eu vi que ela tinha, mesmo mudando de cor, aquele fruto, sabemos que é uma cápsula, ele estava aberto. Eu subi numa escada, peguei o fruto e caiu um monte de poeira na minha mão. Eu falei, puxa, apodreceu tudo, não deu nenhuma semente. E fiquei com essa ideia durante muito tempo, até vir para São Paulo e saber que aquilo que caiu na minha mão eram as próprias sementes de orquídeas. Então, nesse laboratório de cultura de tecidos que eu trabalhava junto ao CURT, eu queria começar a trabalhar com orquídea, eu estava terminando o meu doutorado, existia uma demanda na época muito grande de empresas de orquídeas brasileiras à procura de uma técnica de micropropagação, de clonação in vitro. Poxa vida, eu estava no laboratório de cultura de tecidos, gostava de orquídea e tinha uma procura de produtores de fora do estado de São Paulo, particularmente do Rio de Janeiro, que estavam atrás do desenvolvimento de uma técnica que nós dependíamos completamente, totalmente de um laboratório comercial da França, o primeiro laboratório comercial de micropropagação de plantas, o Vachereau Lecoufre, era uma empresa tradicional de orquídeas da França. Como a descoberta da clonação de orquídeas foi feita pelo Morel na França, eles imediatamente incorporaram essa tecnologia à empresa tradicional e passaram a micropropagar. E as matrizes brasileiras, espécies e híbridos eram mandadas para a França, onde eram clonadas e as plantinhas trazidas ao Brasil. Uma dependência total, absoluta, absurda. Era praticamente só esse laboratório. Eu comecei a querer trabalhar com orquídea, mas eu fui alertado que aqui no departamento de botânica não se trabalha com plantas de interesse econômico, por isso é atividade de agrônomo. Falei, caramba, realmente eu estou numa situação difícil. Eu não vou citar nome de colegas, de professores, de chefes da época, eles eram muito duros nisso. O CURT entendia, mas outros não entendiam assim, e a separação era muito difícil. Foi num período, inclusive, que teve um estranhamento entre os agrônomos e os biólogos aqui no estado de São Paulo, uma situação, um momento difícil, quer dizer, para mim foi muito ruim. Eu argumentei com o professor Jolie, eu vou citar pelo menos um dos nomes, de que as orquídeas que eu estava trabalhando foram tiradas do mato. Quer dizer, vendiam, mas era, antes de mais nada, uma planta natural. E ele insistia que não devia ser assim, que eu devia continuar trabalhando com as coisas que eu fiz no mestrado, estava muito bom, era isso, daí o papel do biólogo. Eu não tive dúvida. Eu esperava as pessoas aqui embora à tarde, ficava sentado na minha mesa, que, por sinal, essa sala aqui mesmo. A hora que todos iam embora, inclusive o CURT, eu entrava no laboratório e fazia os primeiros experimentos escondidos de clonação de orquídea. Até que um dia um empresário de Campinas descobriu que tinha alguém aqui, um auxiliar de ensino, que tinha descoberto e conseguido clonar uma planta aqui no Brasil de orquídea. Esse senhor veio, telefonou, marcou, eu atendi e fiquei conhecendo o senhor Ademar Manarini, dono da Equipesca, uma grande fábrica de redes de pesca marinha. É uma pessoa com uma experiência profissional muito grande, empresarial muito grande. Eles eram proprietários da GECI, e depois venderam a Lever e criaram essa empresa de fábrica de rede. Depois começaram a produzir telas, a famosa Sombrite, né? E ele gostava muito de orquídea e humildemente ele nos procurou. Ele criou todas as facilidades para que eu fosse ajudar o laboratório dele de orquídeas, com uma planta só clonada aqui no departamento. Eu fiquei, como jovem, fica super entusiasmado, vamos lá, e vamos que vamos. E acabei aceitando, montamos o laboratório com a ajuda de um pesquisador também lá do Instituto Agronômico de Campinas. Mas depois de um certo tempo ele acabou saindo, ficou eu à frente e desenvolvemos praticamente toda a técnica que foi iniciada aqui no departamento com os técnicos da equipe. Depois essa empresa, chamada Equipesca, depois era laboratório, ficou aí claro.
e tenho muita satisfação em dizer que foi o primeiro laboratório comercial de biologia celular aqui no Brasil. O laboratório de biologia celular voltado à produção dentro de uma empresa. As condições eram excepcionalmente vantajosas. Os laboratórios nossos da USP perdiam de longe. O Manarim queria tudo da melhor qualidade. Naquela época nós já usamos salas de incubação com pressão positiva. Naquela época a gente usava autoclave. O Manarim estava esterilizando o meio dele em fornos micro-ondas. Eu nunca tinha visto na minha vida um forno micro-ondas, foi trazido de fora. Então, a água não era destilada, era bidestilada. Exageros à parte. Depois eu jogava a banana dentro, ficava tudo igual. Mas ele fazia questão dessas coisas, era profissional. Foi um momento muito interessante, muito interessante. Eu tinha, na infância, na adolescência, convivido com profissionais da área de produção agrícola, meu avô, meus pais, meus tios, né? Mas eu nunca tinha convivido com profissionais da indústria. E o Manarim, bondosamente, me pegava, ainda jovem, nem sequer doutor era, né? Acabado de fazer o doutorado, o mestrado, em reuniões da diretoria. Eu participei de algumas delas, onde ele era o presidente, caso, e por ser muito próximo ao Manarim, era muito bem tratado também. Mas aí eu comecei a perceber a visão que o empresário, o executivo tem da universidade. Hoje acho que pode ser comum, naquela época não era comum. Então foi uma experiência muito rica para mim. E existia aquele negócio da minha juventude, do MEC-USAID, aquele programa que a Universidade dos Estados Unidos queria transformar a pesquisa no Brasil em apertador de parafuso. Eu participei desse movimento, mas caí na realidade quando comecei a ver que não era bem isso, que havia um exagero, e comecei a perceber que a empresa é muito mais importante para produzir que o Estado. É muito mais focado no problema. E um primeiro desafio que eu tive foi calcular o preço de cada frasco de cultura. Gente, olha, até hoje, não sei se alguém calculou, tem um departamento de cálculo lá, de custos. Eles perguntaram o que ia, quantos frascos contaminavam, de 100, qual era a porcentagem, para fazer o cálculo de perdas por contaminação, um universo de milhares de frascos. Era muito bonito calcular o quanto gasta energia elétrica, cada lâmpada de 120, 220, quanto custa cada frasco, quanto custa cada rolha, quanto custa cada meio de cultura, quanto custa cada funcionário. E eu tive o prazer de trabalhar com técnicos que o Manarim foi buscar dentro da própria fábrica. Isso é muito interessante também. Ele me falou o seguinte: olha, eu quero a sua presença aqui, eu tenho o maior prazer quando você vem. E ele não estava falando mentira, eu sentia que ele gostava mesmo de estar conversando com alguém da universidade, embora ainda muito jovem, né? Eu queria que você usasse menos as mãos e nós conversássemos mais, usasse mais a cabeça para comigo. Eu não queria conversar muito sobre empresa e planejamento e logística. Eu queria enfiar os milistemas dentro do frasco e ver se sobrevivia, se proliferava. Era uma esbórnia, era uma farra para mim, era uma diversão imensa, né? Mas foi uma frase muito marcante. Eu gostaria que você usasse menos as mãos em Campinas e conversasse mais comigo. Foi muito clara a mensagem, né? E eu aprendi muito nessas conversas com empresários daquele nível, daquele porte, uma pessoa inteligentíssima e muito sensível, muito sensível. Às vezes ele vinha até as lágrimas por questões muito simples. Também me quebrou o paradoxo, não, do empresário frio e tal. Não era nada desse mundo que se pintava na universidade. E aí começou. Na época me surgiu a ideia de não usar mais brotos de orquídea, usar outras formas de meristema. O broto é produzido uma vez por ano, uma planta rara, é dividida várias vezes, um brotinho dá uma vez por ano, é muito perigoso você perder a planta no rebrotar mais. Para aquecer, me ocorreu de estabelecer cultura de orquídeas a partir de meristemas radiculares. Formam-se muitas e ao longo de todo o ano. Eu achei que eu tinha tido uma ideia maravilhosa. Só tinha um trabalho feito, foi na Universidade da Califórnia, em Irvine, pelo professor Dr. José Artes, e que ele fez lá, acho que foi com epidemia, não deu certo, e falou: olha, pelo menos foi o primeiro trabalho que eu vi negativo que foi publicado. E ele escreveu que não tinha condições de se clonar orquídea a partir do meristema radicular. Eu achei o trabalho
muito superficial, embora tenha sido feito numa grande universidade americana. E comecei a trabalhar nas minhas horas vagas, aí já era contratado aqui no departamento, com conta de raiz de um epidêmio que formam ao longo do caule, as raízes não tocam o substrato, era fácil trabalhar com aquilo, mas também não tinha sucesso. O Manarino gostou da ideia e falou: olha, se eu puder te ajudar alguma coisa aqui na sua pesquisa, lá na universidade, você pode usar os técnicos aqui do jeito que você quiser. Eu tinha uma técnica já treinada, dessas que ele conseguiu lá de dentro da fábrica mesmo, eu vou me reportar isso daqui a pouco, que é interessante também como é que foi feita a seleção. E eu dei as diretrizes, ele falou para a técnica, a Catarina, né, ainda muito jovem naquela época, falou: olha, todas as semeaduras que fizermos aqui, ou plantas clonadas, das raízes, você coloca 4 ou 5, não mais que isso, segundo disse o professor Gilberto, nesse meio de cultura que ele deixou. Isso foi passando o tempo, até que um dia ele telefonou e falou: ó, tem um frasco aqui que nós pusemos, e deu um broto na ponta de cada raiz que a Sebastiana colocou. Eu falei: mas tem certeza que é uma bolinha e está saindo, parece que uma folhinha. Eu falei: uma bolinha é protocorma. Eu peguei o carro na manhã seguinte, antes de abrir a indústria, o laboratório, já estava lá esperando. E era realmente uma transformação direta de um meristema radicular numa estrutura caulinar, que é uma gema, era uma gema vegetativa, chama-se de protocorma, mas era uma gema vegetativa. E esse material, que era um cataceto, depois nós vimos que os 5 gêneros de catacetina têm esse comportamento, são orquídeas comerciais, e abria uma possibilidade de estudos ainda não possível de ser realizado, porque isso praticamente não existia na natureza. Esse é um caso raro, de repente eu vi que eram 5 gêneros. Começamos a trabalhar com isso, e trabalho com isso até hoje, sempre com células meristemáticas, de raízes, e depois também com a parte aérea, enfim. De forma que foi dessa maneira que eu cheguei ali, onde nós estamos pesquisando com orquídeas. O primeiro trabalho de mestrado feito foi pela professora Jana Elizabeth Kraus, que fez a parte anatômica, que a gente queria saber como é que essa mudança tão dramática acontecia numa porção da raiz de alguns poucos milímetros, né? Todo o processo, toda a reprogramação ocorria num grupo de células meristemáticas extremamente reduzida, e os resultados foram extremamente surpreendentes, novos, publicados numa boa revista no exterior. Depois a questão era saber quais eram os hormônios que conduziam isso. Começamos com tratamentos exógenos, obviamente, adição de hormônios para ver o que acontecia, e descobrimos que era a citocinina. O passo seguinte foi, no meu pós-doc, eu fui para a Holanda, num laboratório, onde se trabalhava com hormônios endógenos, era a nossa necessidade, quer dizer, uma coisa foi levando a outra, né? Então era descobrir ou se trabalhar com hormônios endógenos, e nesse laboratório eles trabalhavam com cromatografia de alta pressão, HPLC. A Helenice, na mesma época, a professora Helenice, que tinha sido orientada minha de doutorado e mestrado, ela foi para a França, num outro laboratório, onde a técnica era um pouco mais sofisticada do que essa que eu aprendi na Holanda, onde se usava, após a separação em HPLC dos extratos, se usava anticorpos para identificação de hormônios e quantificação desse. Então era uma técnica extremamente precisa, que juntou-se com os conhecimentos adquiridos na Holanda, e nós começamos a desenvolver as pesquisas, ou dando continuidade às pesquisas de hormônios vegetais endógenos. Depois disso, ainda estamos trabalhando nisso, vem a outra pergunta: quais são os genes que atuam nesse processo? Essa era a pergunta inescapável que um dia teria que acontecer, e ela veio. Aí, por sorte, tive aqui recentemente uma ex-doutoranda, depois fez o pós-doutorado aqui no departamento, que se envolveu nessa questão de biologia molecular, e depois de vários anos de trabalho intenso, o ano passado ela conseguiu isolar um dos genes envolvido, da raiz de cataceto, envolvido no controle da atividade do meristema de cataceto, que tem a ver com o processo de conversão direta que nós nos reportamos. Então foi um trabalho, isso demorou, eu estou falando já de quase 25 anos, né? Para chegarmos a esse estágio que nós estamos hoje, nesse momento. Dentro desse laboratório, juntamente com a professora Helenice e o professor Luciano, que foi contratado recentemente, o professor Luciano
é um biólogo formado em Rio Claro, né? Na Unesp de Rio Claro, e é uma pessoa bastante competente. Ele foi orientado, de uma orientada minha, quer dizer, historicamente ele é um neto meu, profissionalmente falando, tá certo? Uma pessoa excepcional, uma capacidade bastante grande, e nós três hoje estamos trabalhando. Através desse projeto temos a possibilidade, um projeto de valor bastante alto, de adentrarmos mais profundamente a parte de desenvolvimento hormonal, agora com a interface com biologia molecular. E a professora Helenice acabou criando dentro do departamento uma outra linha de pesquisa paralela a essa de desenvolvimento, que é a fotossíntese em bromélias Cam, com muito sucesso. E tem ocorrido descobertas aqui bastante interessantes. Ambos têm sido convidados a ministrar palestras no Congresso Internacional de Fotossíntese. O Luciano, recém-formado, recém-doutorando, já tem participado a convite do exterior. Estamos recebendo, as coisas estão mudando de mão, né? Estamos recebendo pesquisadores ilustres de fotossíntese da Europa agora, aqui no nosso departamento. Temos estabelecido já um projeto bastante grande, e é isso que estamos fazendo no momento. Então, com relação à seleção do Manarini junto aos seus empresários, seus empregados, ele foi buscar os técnicos de laboratório dentre os melhores funcionários que ele tinha. E para trabalhar, para fazer o isolamento do meristema, precisa ter uma habilidade manual muito grande. Na época eu tinha, eu era jovem, hoje certamente eu já perdi bastante disso, compreensivelmente já perdi bastante disso. E a maneira dele selecionar foi numa seção da empresa que fabrica as redes, onde naquela época as boias eram de plástico, as boias que sustentam as redes na superfície do mar, eram bolas de plástico muito grandes, e eram duas metades que tinham que ser batidas de uma só vez, aquecidas, para se grudarem e formaram uma bola, né? Onde depois era amarrada a rede. E consultando o responsável por essa técnica, ele falou: olha, tem uma pessoa aqui que quando errava aquela batida, você perdia as duas metades e esse plástico voltava para ser fundido de novo e recomeçar todo o processo. E tinha uma funcionária excepcional, essa que eu falei, a Sebastiana, que ela raramente perdia, tinha uma mão perfeita, ela batia, as duas ficavam perfeitas, como se fosse um computador, que fizesse um braço mecânico que tivesse feito aquilo. O Manarini falou: é essa que eu vou levar. Ele colocou ao meu lado, e realmente a habilidade dela era uma coisa incomum. Num estereomicroscópio, com um aumento de 10, 20 vezes, ela conseguia chegar naquelas gemas laterais, nas monocotiledonas, o meristema, o ápice meristemático envolvido por escamas que se sobrepõem. Ela conseguia tirar isso sob a água para não oxidar, com uma microagulha ou com a ponta de um bisturi fino, todas elas chegando, deixando primórdios de folha quase no nível microscópico. Era fantástico, sem oxidar, sem machucar. Foi daí então que o laboratório, eu pude sair da cabine que incomodava o Manarini, a minha presença lá, e passar a conversar mais com ele, viajar mais com ele. Viajamos o Brasil todo à procura de matrizes. As pessoas não queriam vender. Ele começou como colecionador, clonando plantas de interesse de colecionador. Depois ele viu que esse mercado é muito pequeno. Ele passou a clonar plantas de grande demanda vendidas em floriculturas. Obviamente, as coisas caminharam para aí, né? Eu acho que esse laboratório, o Equilab, ele ganhou uma dimensão internacional, porque o empreendedorismo do Manarini era muito grande. Depois que depois de 2 ou 3 anos começaram a sair as primeiras mudas já enraizadas, ele não se contentou com o mercado interno. Ele foi buscar uma associação com o maior laboratório de orquídea naquela época nos Estados Unidos, o John Sculley, na Flórida. Ele fez uma joint venture com a John Sculley e passou a exportar orquídeas brasileiras, espécies de orquídeas brasileiras, para a John Sculley, que exportava essas orquídeas para o resto do mundo. As orquídeas brasileiras, espécies, passaram a ficar conhecidas e valorizadas. Muitos híbridos também brasileiros, produzidos aqui por colecionadores brasileiros, híbridos maravilhosos, conhecidos dentro do país e muito mais, com razão, fora do país, também foram clonados.
E para imensa satisfação minha, a questão de 3, 4 anos atrás, um desses híbridos ganhou o Prêmio Márcio Internacional de Orquídea, que é o famoso FCC, ou First Class Certificate. Uma planta produzida aqui na região de Campinas, no antigo orquidário, acho que nem existe mais, Orquidário Brasil. O proprietário era amigo do Manarini, deu essa planta para ele. Foi clonada, exportada e ganhou essa planta. Talvez, eu imagino que até o momento seja a única planta brasileira que tenha ganhado a premiação máxima. Mas como eu estava dizendo, em matéria de colecionador a situação era muito interessante. Quando eles descobriram que o Manarini tinha interesse em adquirir aquela matriz, os preços já eram altos, triplicados. Chegaram ao ponto de pedir caro 0 quilômetro em troca de uma planta. Quer dizer, aí também o Manarini não pagava, evidentemente, mas ele falava, eu compro o broto dessa planta. A planta fica com você, se eu compro o broto, o risco é meu. E pagava uma nota preta nessas plantas. Quando era nos estados ao redor, ele mandava o motorista dele pegar e trazer. Quando era de outros estados, vinha de avião, caixinha fechadinha, tudo. E eu estava esperando aquilo. Se eu errasse, eu estaria dando um prejuízo muito grande para a empresa. O caso mais curioso de se usar essas plantas que não poderiam ser clonadas, os donos não queriam, porque era uma forma das pessoas ganharem fama, troféus, medalhas, né? Então é aquela história, eu não vendo, eu não dou, eu não troco. Só que um dia ele troca essa planta com algum outro colecionador e uma dessas plantas veio parar, era de um amigo do Manarini, que conseguiu uma muda dessa, só para mostrar a visão do empreendedor, né? O senhor Loboda, de Jundiaí, trouxe aquela planta, era um mutante de Oncidio panicose, era uma chuva de ouro com uma mancha amarela no labelo, era a coisa mais rara que tinha sido descoberta nos últimos vários anos aqui no país em matéria de mutação. O Manarini, quando ele ficou deslumbrado, mas o amigo dele falou, olha, eu troquei, mas ele não quer que tire broto de jeito nenhum fazer meristema. Ele sabe que eu sou amigo seu, ele não permite. Imediatamente, de bate-pronto, assim, o Manarini virou para mim e falou, professor, tem um outro lugar sem ser o broto que pode ser tirado do meristema? Eu falei, tem. Da haste floral de Oncidio varicose. Eu falei, então está resolvido o nosso problema. Nós atendemos o amigo do Loboda, resolvemos o nosso problema. E foi feito da haste floral. Só que o dono original dessa planta falou dos sapos e lagartos da empresa do Manarini e dessas coisas todas. Na época, para promover essas plantas, estava começando o movimento ecológico, né? E estava no fim da ditadura. O Manarini juntou essas duas coisas, que era uma contribuição ecológica, nossas matas já estavam sendo devastadas em um nível bastante acelerado, então tinha o fator ecológico. E uma coisa muito interessante criada, que essas plantas raras de colecionadores ficavam na mão das pessoas a vida toda, ele ganhando prêmio, ele não fazia semeadura, aquilo morria com ele, né? E ele criou uma frase muito comum na época das diretas, já abaixo da ditadura, que era a democratização de oportunidade de todos terem essas raridades. Tá? Isso pegou muito bem, e eu ao lado aprendendo todas essas maravilhas, né? Essas coisas do comércio, treinando as minhas habilidades e responsabilidades. É uma responsabilidade muito grande. Quando contaminava um broto desse, a gente não dormia facilmente à noite por constrangimento no que eu errei, o que deu certo, por que não deu certo. E voltava a se fazer, comprava-se outro broto, pagava já um preço maior ainda, né? Começava tudo de novo, enfim. Foi uma experiência bastante interessante na empresa. Na área de ensino, eu comecei a dar aula já no segundo ano de faculdade, dava aula em colégio particular, os colégios públicos eram muito concorridos, e eu consegui dar aula, no primeiro ano que eu dei aula aqui em São Paulo, eu estava no segundo ano de faculdade, já morava aqui no CRUSP. O CRUSP é o conjunto residencial da Universidade de São Paulo. Eu morava aqui no CRUSP e dava aula no Moinho Velho, que é um bairro que fica no outro lado da cidade, na saída para Santos, junto à Via Anchieta. Saía de ônibus daqui, tinha um ônibus da universidade que nos pegava às 6 horas aqui no CRUSP, nos levava até o Vale do Gabaú, e ali cada um tomava seu rumo, todos procurando seus ônibus para dar aula nos lugares mais absurdos do mundo, era difícil assim. E nós chegávamos, junto com alguns colegas que davam aula nesse colégio no Moinho Velho, nós chegávamos em tempo, às 8 horas da manhã.
né? E numa dessas vezes, um diretor, os alunos já estavam perfilados para entrar na sala de aula, eles tinham cantado nacional, eu cheguei correndo, porque choveu muito aqui na sala universitária, tinha um barro imenso, não tinha esses gramados, eu cheguei com o pé tomado de barro, o diretor fez uma desfeita que me magoou muito, né? Ele falou: professor, eu vou mandar algum aluno lavar os seus sapatos e o senhor entrar na sala de aula. Foi uma coisa que me marcou demais. Se ele soubesse o esforço que nós fizemos para chegar no colégio dele ainda em cima da hora, né? E, enfim, todo mundo fazia isso. No ano seguinte abriu o concurso no antigo cursinho, ex-cursinho, todos que foram da minha geração conheceram o cursinho da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP. Era um cursinho preparatório ao vestibular na USP, ministrado por alunos da filosofia. Então, letras, história, geografia, biologia, física, química, eram todos alunos daqui. E foi esse cursinho que eu fiz quando eu vim no interior, foi esse cursinho preparatório que eu fiz para entrar aqui, o Unizal, que acabou sendo aqui, como eu já disse. Tá? Desse cursinho, eu passei a dar aula no colégio público à noite, dava aula no cursinho. O cursinho foi fechado, porque a gráfica dele, na época, ela era muito visada pelo regime militar, onde, além das apostilas, ela se imprimia também os volantes de abaixo a ditadura e coisa do gênero, que fazia sentido na época, era uma aspiração nacional, a ditadura que infernizou esse país, foram os anos negros, os anos de chumbo, né? Uma certa noite nós estávamos dando aula lá, apareceu lá os policiais da DOPS, fechou o cursinho, acabou com as aulas, arrebentaram algumas dos equipamentos das impressoras, né? A maioria era em offset, aquele sistema antigo, e o cursinho com isso acabou sendo fechado. Dessa vez eu não fui preso, eu consegui escapar. Mas quando decretaram o AI-5, que eu estava aqui no CRUSP, o AI-5 foi decretado dia 15 de dezembro, dia 18 de dezembro eu estava aqui no CRUSP, ao redor do CRUSP, invadiram o CRUSP, fecharam, como já disse, esse não teve jeito, esse eu tive que ir embora junto com os caras, junto com o regime. Por sorte, na época não tinha ainda tortura, estava começando, né? Depois as coisas tomaram um rumo muito negro, onde colegas meus que moravam junto conosco foram eliminados barbaramente pelo regime militar, mas coisas que já ficaram para trás. E quando estava começando o mestrado, dando aula no cursinho do Grêmio, também dava aula num cursinho já mais famoso, já tinha adquirido o traquejo de aulas de cursinho, né? Já estava sendo requisitado. Abriu-se um dos maiores cursinhos aqui em São Paulo, que existe até hoje. No começo eu passei a dar aula nele também, particularmente no colégio, mais do que no cursinho. E ganhava-se muito bem quando apareceu a possibilidade de entrar aqui na universidade. Abriu um concurso, acho que eram 3 vagas, 2 vagas, eram 2 ou 3, não tem o caso. No primeiro concurso entrou o professor Salatino, no segundo entrou eu e no terceiro entrou a Ana Maria Juliette. No espaço de menos de um ano nós fomos contratados, começamos a dar aula aqui dentro e é uma coisa que eu faço até hoje com muito prazer. Eu, apesar de não ter mais o entusiasmo que tinha antes, mas ainda quando chega na sala de aula, acho que ainda meus olhos brilham, pelo menos os alunos acham que sim. E foi isso que aconteceu. E formamos ao longo desse tempo um bom número de pós-graduando, não um número grande de pós-graduando, mas um bom número, e vejo com muito prazer que muitos tomaram seus rumos. Aliás, nenhum continuou trabalhando em orquídea, todos fizeram por orquídea, mas ninguém ficou em orquídea. Apenas vou citar o nome, Rogério Mamoru Suzuki, que está contratado pelo Instituto Botânico de São Paulo, que deu sequência a essa linha de pesquisa demais, cada um tomou um rumo. E estão muito bem, estão indo muito bem, e eu, como ex-orientador, vejo com muito carinho e com muito orgulho o sucesso deles. Naquela época, no Instituto de Biociências, os biólogos não tinham a pretensão de fazer pós-graduação e seguir a carreira científica. A grande maioria seguia realmente a carreira de ensino, eram professores de ensino secundário em colégios públicos ou colégios particulares. O mais fato curioso que eu estava reportando é que quase todos nós tínhamos alguns professores como referência de desempenho pedagógico e didático. Eu gostaria de citar 2, sem nenhum demérito aos demais professores que
que ajudaram a me formar, né? É o professor Leopoldo Magno Coutinho, que pertencia a esse departamento de botânica naquela época, e o professor do departamento de biologia, Renato Basile. Mas o Renato Basile, ele formou uma escola, uma forma, uma entonação de voz, um tempo de aula, uma forma de explicar muito avançada para a época dele. O Léo, pelo seu didatismo claro, racional, lógico. Então, esses dois professores eu gostaria de mencionar como fontes de referência, como parâmetros de aprendizado, de ensino. Nessa época nós não tínhamos feito ainda os cursos de didática. Honestamente, não mudaram muito a situação. Todos continuaram imitando por um lado. Ou o Léo, existiu o fã-clube do Leopoldo Magno e o fã-clube do professor Renato Basile. Isso foi muito interessante. Eu acho que até hoje é assim que as coisas acontecem, embora hoje nossos alunos raramente procurem o magistério na intensidade que aconteceu anteriormente. Não por culpa deles. Eu tenho certeza que muitos gostariam de adentrar o magistério, ser professor de magistério secundário, tem vocação para isso, mas infelizmente os salários não são muito compensatórios. É um problema de salário e não de vocação, e não de competência existente no país para que tenhamos um ensino de melhor qualidade.